Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre o foro privilegiado. Autoridades públicas que usam a prerrogativa de função para o caminho da impunidade. Pessoas que só podem ser julgadas em tribunais superiores, enquanto todo cidadão brasileiro segue os trâmites comuns na Justiça. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é a favor do fim do foro para todas as autoridades. Você vê tudo isso agora, o Justiça para Todos já está no ar. Autoridades públicas julgadas exclusivamente por tribunais superiores. É o foro privilegiado previsto em lei, mas muito usado contra ela e a favor da impunidade. A AJUF fez uma pesquisa que apontou: os magistrados são contra qualquer tipo de privilégio para todos os cargos públicos. O país com o maior número de autoridades com foro especial por prerrogativa de função. No Brasil hoje, perto de 45 mil pessoas. Só magistrados e membros do Ministério Público são quase 35 mil. Nós temos 5.562 prefeitos. Temos mais de 1.000 deputados estaduais. Temos 513 deputados federais. E assim vai. Os números são de hoje, mas esse benefício vem de séculos. A Constituição de 1891 instituiu o foro privilegiado. Ele foi mantido por todas as seguintes, inclusive a de 88, em vigor hoje no país. Esse instituto, ele nasceu como uma necessidade de defesa desses agentes em um determinado momento, mas verificou-se ao longo do tempo uma dificuldade enorme de que os tribunais conseguissem dar conta de um assoberbamento de ações penais, de investigações e inquéritos. Então isso levou à prescrição, a uma série de dificuldades que demonstraram que o Instituto perdeu a sua razão de ser. Ações penais contra autoridades públicas são julgadas por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum. E a divisão é a seguinte: em caso de crime de responsabilidade, cabe ao Senado julgar. O presidente da República, o vice, ministros do STF, procurador-geral da República e o advogado-geral da União. Em caso de crimes comuns, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal é julgar o presidente da República, o vice, membros do Conselho Nacional, ministros do STF e o procurador-geral da República. O Superior Tribunal de Justiça julga nos crimes comuns governadores de estados e do DF, e também crimes de responsabilidade atribuídos a desembargadores estaduais, membros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, além de agentes do Ministério Público que atuem nos tribunais. Já os tribunais regionais federais julgam nos crimes comuns e de responsabilidade juízes federais, do trabalho, da Justiça Militar e procuradores da República. Essa lista aí não tem nem a metade das funções com direito a foro privilegiado. É uma organização nada simples e que, com a grande quantidade de autoridades com foro privilegiado hoje, também não é nada eficaz. É uma quantidade incomensurável. E o foro privilegiado termina sendo uma maneira que as pessoas têm para encobrir seus malfeitos. Então a pessoa realiza alguma coisa errada e a sugestão que se dá a ele é o seguinte: se elege deputado federal, se elege senador, ou se elege deputado estadual, para que você tenha direito a um foro privilegiado. E tendo direito ao foro privilegiado, o seu julgamento vai demorar. O foro privilegiado não é exclusividade do Brasil. Existem outros países que adotam sistemas parecidos, como Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia. Mas em nenhum outro país tantas autoridades têm essa prerrogativa. Nós temos países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, que não há foro privilegiado para os deputados e senadores. Não há foro privilegiado sequer para o presidente da República, nos crimes comuns. E nós podemos dizer que o deputado federal americano ou o senador americano não tem independência para o exercício do seu mandato? Não. É um dos países mais democratas do mundo, onde há mais democracia no mundo são os Estados Unidos. E lá não tem foro privilegiado. Na esfera federal, os crimes são julgados pelo Senado e pela Suprema Corte. Mas hoje há uma enorme quantidade de processos na responsabilidade do Supremo Tribunal Federal.
Resultado: demora. Só para receber uma denúncia, o Supremo Tribunal Federal tem passado 567 dias. O Supremo Tribunal Federal tem uma pauta, uma agenda extremamente sobrecarregada. E a função principal dele não é servir de corte criminal. A principal função dele é decidir sobre questões constitucionais. E quanto mais lentidão, mais complicado fica, até chegar a um ponto que ninguém quer: a prescrição. Quando um processo demora muito, ocorre a prescrição e, diante da prescrição, gera a extinção da punibilidade. E, havendo a extinção da punibilidade, o judiciário não pode mais condenar a pessoa. Exatamente o contrário do que a população espera. Um levantamento do CNJ voltado apenas para casos de corrupção e de lavagem de dinheiro mostra que de quase 26 mil processos desses tipos, cerca de 3 mil prescreveram em menos de 2 anos. Para evitar que crimes comuns cometidos por autoridades fiquem sem a devida punição, a Associação dos Juízes Federais do Brasil fez uma consulta aos associados. Seria a solução acabar de vez com o foro privilegiado? Dos 595 magistrados que responderam à consulta, 93% são favoráveis a alterações no regime de foro privilegiado para crimes comuns e 56,6% votaram a favor da extinção completa desse mecanismo. Então, há muito tempo a AJUF já defende o fim do foro privilegiado, mas a diretoria entendeu que era importante consultar os associados até para ver o ânimo atual dos juízes federais em relação ao tema. E o resultado não surpreendeu, manteve a posição histórica da AJUF de ser absolutamente contra o foro privilegiado, inclusive para os próprios juízes, ou seja, a posição da diretoria da AJUF, dos juízes federais do país, é pela extinção completa e integral do foro privilegiado para crimes comuns. A decisão da maioria é acabar com o foro privilegiado para todas as autoridades, inclusive para os próprios juízes federais. Se é para acabar com o foro privilegiado, tem que ser para todos, inclusive para nós juízes federais. Nós não necessitamos do foro privilegiado, nós não precisamos disso, nós temos um comportamento de retidão dentro das nossas atividades e, independentemente se vai ser julgado por um tribunal ou por um juiz de primeira instância, para nós isso é irrelevante. Nós queremos que a Constituição seja cumprida, as leis penais sejam aplicadas a todos e se algum juiz errar, tem que ser julgado como um cidadão é julgado. Desta maneira, com a extinção total do foro privilegiado, nem mesmo o presidente da República teria essa prerrogativa. Nem todos são iguais perante a lei, né? Porque a lei ela favorece mais uns do que outros. E o foro privilegiado é um caso como esse. Todas as autoridades que cometerem crimes comuns seriam julgadas em tribunais de primeira instância, assim como todo cidadão, sem privilégio algum. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre o fim do foro privilegiado. É daqui a pouco, até já! O foro privilegiado foi instalado em 1891 com um objetivo: proteger autoridades públicas da fragilidade da democracia na época. Mas quase 30 anos depois da Constituição de 88, o propósito da prerrogativa de função é ignorado por muitos que usam o amparo legal de forma questionável.
Aprovado o relatório. Um esclarecimento sobre qual será o foro competente para julgar essas ações. Criado para garantir a imunidade parlamentar, direito de expressar ideias, debater. Realmente estabelecida no seio. O foro privilegiado vem do século retrasado, da época da monarquia. Existia, inclusive, a inimputabilidade, porque numa monarquia o imperador, por exemplo, era inimputável, era inimputável e irresponsável, não tinha responsabilidade política nenhuma, diferente de uma república em que o presidente da república passa a ter responsabilidade política pelos seus atos. O que temos hoje é uma herança do período em que as regras do país eram guiadas por ditadores. Quando caiu o governo de Costa e Silva, e aí para impedir a posse do seu vice, o Pedro Aleixo, assumiu uma junta militar com o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e essa junta militar, naquele momento, à luz da Constituição de 69, ou seja, da emenda constitucional número 1, a Constituição de 67, que depois foi consagrada pelo Supremo como Constituição também, resolveu organizar uma engenhosidade da ditadura. Qual era essa engenhosidade? Era o seguinte: como a ditadura estava sendo muito criticada por deputados estaduais na primeira instância, eles resolveram centralizar o foro em Brasília. E aí elevou à condição que nós temos hoje. O tempo passou, a ditadura caiu, veio a Constituição de 1988, a democracia. Mas o que de um lado era a libertação, do outro manteve o foro por prerrogativa de função sem alterações. Então eu imagino que quando foram feitas essas regras na nossa Constituição, se cogitava que esses seriam casos isolados, que seriam poucos, por exemplo, parlamentares federais processados. O que se tem hoje, no entanto, até observando o Supremo Tribunal Federal, é que existem dezenas de ações penais no Supremo Tribunal Federal envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função. E é exatamente essa distorção o problema. A gente precisa de mecanismos mais efetivos para tornar a jurisdição criminal, principalmente, igual para todos. O artigo 5º da Constituição brasileira diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas na prática não é bem assim que funciona. O que a gente entende é a questão do princípio republicano. A partir do momento que há uma igualdade, não há distinção entre cidadãos, não há por que a gente, de uma maneira muito ampla, criar situações de privilégio para alguns em detrimento do resto da população. Todos os parlamentares e autoridades com direito ao foro privilegiado são julgados por tribunais superiores. O foro privilegiado determina que determinadas autoridades sejam julgados pelos tribunais superiores ou pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, né? Então, no caso, por crimes comuns. Voltando um pouco no tempo, no caso Mensalão. Usando a linguagem jurídica, ação penal 470. Assim, os envolvidos foram julgados no Supremo Tribunal Federal. Um dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado consiste precisamente na suspensão dos direitos políticos. Dos 37 réus julgados, 25 foram condenados. Na época, um dos envolvidos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, foi condenado pelo STF por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato. Já o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No STF foram mais de 40 sessões em torno só desse assunto. Por isso, a discussão dessa prerrogativa às autoridades tem relação com gasto de tempo e também de dinheiro público. O próprio caso da ação penal 470, que é um exemplo de dedicação do Supremo Tribunal Federal para o processo de julgamento daquela causa, levou cerca de 6 anos. Então, diante dessa constatação, o que tem que ser feito? Identificado o problema, tem que se pensar em remediá-lo.
Um levantamento feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros mostra que de 1988 até 2007, o Supremo Tribunal Federal recebeu 130 processos envolvendo autoridades com foro privilegiado. Apenas 6 foram julgados e em nenhum caso houve condenação. Se percebe a inviabilidade de todos os processos criminais, de crimes comuns cometidos por autoridades com foro privilegiado, de chegarem até a Suprema Corte e essa instância dar uma resposta jurisdicional adequada para além de todas as demais que lhes são colocadas, mercê ou por conta da sua competência. De 2014 para cá, com a Operação Lava Jato, o cenário se repete. Em 2 anos de Operação Lava Jato, foram oferecidas 52 denúncias perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. No mesmo período, pela mesma operação, em razão daquelas pessoas que têm foro privilegiado, foram oferecidas 9 denúncias no Supremo Tribunal Federal. Essas 52 denúncias oferecidas perante o juiz federal Sérgio Moro propiciaram 118 condenações, ao passo que, no Supremo Tribunal Federal, essas 9 denúncias não redundaram em nenhuma condenação. O julgamento de crimes comuns cometidos por autoridade no Brasil se mistura a uma imensa pilha de processos que o STF precisa julgar. Em 2006, o Supremo levava, em média, 270 dias para julgar uma ação penal relativa ao foro privilegiado. Em 2016, houve um aumento de 350% no tempo, indo para 1.200 dias, ou seja, mais de 3 anos. Por mais boa vontade, por mais empenho, por maior que seja a qualidade jurídica dos ministros, que ninguém coloca em disputa, o fato é que a estrutura leva a uma tramitação extremamente, isso é uma palavra um pouco forte, mas por vezes morosa. Um desafio para o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o foro privilegiado, ele é difícil de tramitar nos próprios tribunais, que não têm a vocação para um processo criminal de primeira instância, e também tem outras demandas, a própria demora excessiva da própria prática, do ritual, do procedimento adotado pelos tribunais. Julgar com rapidez e evitar que os verdadeiros culpados saiam impunes. O foro privilegiado hoje, ele traz mais a questão da impunidade, que é propriamente um cuidado maior, uma transparência. Assim, a transparência exige o fim desse foro privilegiado. Depois do intervalo, mais detalhes sobre o fim do foro privilegiado. Voltamos em instantes. Um cargo público ocupado para prorrogar ao máximo o trabalho da Justiça e forçar a extinção de processos investigados durante anos. É uma sobrecarga para o Supremo Tribunal Federal, que acaba com a função desviada. O STF, criado para resguardar a Constituição brasileira, é obrigado também a trabalhar como uma corte criminal. O foro privilegiado tomou proporções que ninguém imaginava. Muitas pessoas com essa prerrogativa e que, se algum dia ela se justificou pela necessidade, pela preocupação com um julgamento, pela figura política de tais pessoas, pela importância dessas autoridades, ele hoje se assemelha muito à cultura da impunidade, né? Hoje a sociedade vê o foro de prerrogativa de função como um facilitador da impunidade. 45 mil parlamentares com foro por prerrogativa de função. Um número que vai além das possibilidades do Supremo Tribunal Federal. O formato da Constituição
redemocratizadora da Constituição Cidadã de 88 é o Supremo, a Suprema Corte, como Corte Constitucional, como Casa Constitucional. Hoje temos quase 20 mil processos abarrotando a Suprema Corte e sem condição de julgamento. A quantidade de autoridades com foro por prerrogativa de função investigadas por crimes sobrecarregam também outros órgãos públicos. As investigações são supervisionadas pela Procuradoria-Geral da República, que, com base nos dados levantados pela Polícia Federal, analisa os casos e apresenta denúncia formal ao STF. E os ministros decidem pela abertura da ação penal. O foro privilegiado, ele a um só tempo, ele consegue fazer com que os processos penais se delonguem indefinidamente pela dificuldade, pela insuficiência de recursos materiais e pessoais da Suprema Corte e, por outro lado, dificultam essa mesma Corte de uma função que lhe é precípua, que é dar a última palavra em tema constitucional, algo importantíssimo para o Poder Judiciário como um todo, porque nós temos milhares de processos sobrestados aguardando justamente essa última palavra. E ainda quando algumas autoridades não se aproveitam de manobras extras para atrasar ainda mais o julgamento. Que é o sujeito ele é deputado federal, está sendo processado no Supremo Tribunal Federal e depois ele renuncia ao mandato para não ocorrer o julgamento. Aí ele volta para a primeira instância. Quando ele está na primeira instância, aí ele se elege prefeito. Aí o processo vai para o Tribunal de Justiça. Daqui a pouco, ele se elege novamente deputado federal. Aí o processo vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto está nessa dança, que eu chamo a dança da impunidade, o prazo prescricional está correndo. E, ao final das contas, termina extinguindo a punibilidade e dá a impressão de que o crime compensa no Brasil para quem tem dinheiro. Diante de tantos prejuízos causados, tramitam no Congresso Nacional vários projetos para acabar com o foro privilegiado. Um deles é a PEC 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias e relatoria do senador Randolfo Rodrigues. Nós extinguimos o foro por prerrogativa de função do ordenamento constitucional brasileiro. Ninguém, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem o juiz de primeira instância, passará a manter ou a ter algum foro por prerrogativa de função. O resultado da consulta feita pela AJUF e a PEC 10 de 2013 vão no mesmo sentido. Parlamentares e demais autoridades que cometerem crimes comuns previstos na Constituição seriam julgados por tribunais de primeira instância. Para os crimes de responsabilidade, o julgamento continuaria sendo atribuição do Senado Federal. O Senado Federal continua a ser o órgão encarregado de julgar o foro privilegiado. Então, é um foro privilegiado que ainda continua, mas para os crimes comuns, para os crimes de responsabilidade. Para os crimes comuns, não haveria mais foro privilegiado. É só o início de um longo caminho até a tão esperada aprovação. Veja, é uma proposta de emenda à Constituição. Ela precisa do plenário do Senado do voto de 3/5 dos membros da Casa em 2 turnos. Depois de sair do plenário do Senado, ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados e precisa mais uma vez do voto 3/5 em 2 turnos. Ou seja, precisa de 48 votos no plenário do Senado e depois de 306 votos no plenário da Câmara para ser aprovado. E é esse um dos maiores desafios, já que a PEC precisa de aprovação justamente de quem hoje sai beneficiado. Agora, estes parlamentares também saberão ouvir as pressões das ruas. Eu tenho certeza que com forte pressão vinda das ruas, nós conseguiremos avançar com a PEC aqui no Congresso Nacional. Uma vontade que está bem clara na consulta pública aberta no site do Senado. São mais de 50 mil pessoas a favor do fim do foro e apenas 170 contra. Rever o foro privilegiado, esse debate ser feito e promovido de forma democrática e transparente com toda a sociedade, é um anseio de toda a população e também dos juízes federais para que nós possamos, então, ter uma adequação, né, a estes privilégios do foro privilegiado que, no momento, parecem ser exacerbados. Deixar para trás a cultura histórica da impunidade. A sociedade tem essa sensação e ela não é uma mera especulação. São dados que estão a apontar para a efetividade do processo tramitar nas instâncias comuns e para a dificuldade, não é, da Suprema Corte fazer frente a uma demanda
penal, de competência originária, para além daquelas de natureza constitucional e que são também anseios da sociedade, termos respostas em termos constitucionais em tempo oportuno. E trazer de volta o real sentido da igualdade e da justiça. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.